A paz, meu irmão, tudo bom? Eu sou o evangelista Edilson e nesse vídeo nós vamos desvendar a primeira carta do Apocalipse. Se você, como eu, sempre tentou descobrir o porquê Deus manda escrever 7 cartas, não era melhor mandar um mensageiro lá? Por que manda escrever 7 cartas e bem no Apocalipse não poderia estar antes do Apocalipse? Se o Apocalipse é o livro da revelação, por que Deus manda escrever 7 cartas? Se o Apocalipse, como alguns dizem, é para o futuro, será que aquelas cartas foi direcionada àquelas igrejas e só para aquele tempo? Ou aquelas cartas servem para hoje? Eu vou postar os 7 vídeos com as 7 cartas explicando. Esse primeiro, nós vamos aprender a respeito da carta de Éfeso, tá bom? Então nós vamos aprender sobre Éfeso alguma coisa para a gente entender qual o significado dessa carta e se dá para comparar com os dias de hoje ou não tem nada a ver. É tudo conversa fiada, não é só para a Ásia. Então nós vamos começar Apocalipse capítulo 2. Eu vou começar pelo versículo 1. Está escrito assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que traz na destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Versículo 2: conheço as tuas obras e o teu labor, a tua paciência. E como não podes tolerar os maus, tens provado os que se dizem apóstolo e não são, e concluíste que são mentirosos. A gente se depara aqui com Jesus agora mandando o apóstolo João escrever essa carta. Para a gente entender, a igreja de Éfeso estava na Ásia Menor. Hoje é a Turquia. Estava na Turquia. E Deus, ou Jesus, ele pede para que escreva essa carta para essa igreja. E Jesus já começa elogiando. Por quê? Porque tinha alguns que se diziam apóstolo, que se diziam missionário, que se diziam pregadores, mas eles não eram, eram impostores dentro daquele local, dentro daquela igreja. E eles colocaram uma prova. Aqueles que se diziam ser, eles passavam uma prova para saber se você é, nós vamos te provar. E quando eles viam que não era, eles tiravam, eles excluíam. Então, Jesus começa a carta agora se alegrando, mostrando para eles: olha, eu estou muito feliz porque vocês têm combatido a heresia, vocês não têm deixado as coisas ficarem de qualquer jeito. Versículo 3: e tens perseverado, e tens paciência por causa do meu nome, trabalhaste e não desfaleceste. Olha só o que mais uma vez Jesus está falando. Mais uma vez Jesus está falando que eles têm trabalhado, que eles não têm se cansado. Então a igreja de Éfeso é uma igreja, agora para você entender, é uma igreja que na época existia um templo chamado o Templo da Deusa Diana, ou Artemises, que era a deusa da fertilização, a deusa do amor. Esse templo era muito conhecido, ele era muito grande. Então, na época, a cidade de Éfeso ficava a igreja pequena no meio daquela cidade onde tinha aquela deusa. Hoje nós temos aqui no Brasil um local onde tem uma santa, né? E muitos vão para aquele local. E quem mora em volta daquela cidade lucra com aquela santa. Então, para você entender, a igreja de Éfeso ela estava localizada daquele jeito. E todos que quisessem ganhar dinheiro precisavam servir a deusa Diana, ou Artemises. E se você se negasse, que era no caso os cristãos, você não conseguia lucrar. Também tinha na cidade o imperador César, e ele obrigava as pessoas a se dobrarem perante ele. E quem não se dobrava não poderia comprar e também não poderia vender. Então, olha só o que a cidade está passando. Então, neste momento, Éfeso, Deus está agradecendo a ele, Jesus está falando: olha, eu tenho gostado que vocês trabalham, vocês não se preocupam com nada, vocês se esforçam, vocês tiram a idolatria de dentro da igreja. Versículo 4: todavia tenho algo contra ti,
porque abandonaste o teu primeiro amor. Agora eu vou te fazer uma pergunta interessante. Como é que alguém que combate a heresia, que não deixa falsos dentro da igreja, alguém que não serve uma deusa, alguém que luta e trabalha com esforço na obra do Senhor e não tem amor? Parece que o versículo se contradiz, mas na verdade, quantas das vezes a gente quer combater demais a heresia e no combate a gente acaba ficando rígido. O problema não é que a gente não tem que combater. A gente tem que combater sim, a gente tem que ser contra o pecado, mas a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente começa a colocar muitas regras, ser muito rígido, talvez a gente fica mais apegado na lei, na doutrina, na regra, e acaba esquecendo o amor. Quando você lê essa página ou essa parte, você lembra de Jesus, quando ele pega a mulher que trazem para ele em ato de adultério, e Jesus diz: quem não tem pecado atira a primeira pedra. O único que não tinha pecado e poderia tirar uma pedra ali era Jesus, mas ele preferiu não, porque muitas regras, muitas doutrinas, muitas vezes quando a gente fica demais nelas, a gente acaba endurecendo os corações. A gente conhece a história dos soldados que vão para a guerra e eles acabam passando anos e anos naquela guerra. O que acontece com eles? Depois de um tempo, o coração deles começa a ficar tão duro, porque eles aprendem ali que eles têm que matar pela pátria, que eles têm que lutar pela pátria, que eles têm que ferir pela pátria. E quantas das vezes a gente está do mesmo jeito, a gente está ferindo pela placa, a gente está matando pela placa. E Jesus, ele nunca quis isso da gente. Então Jesus cobra eles agora falando: eu tenho contra ti que tu perdeste o primeiro amor. Aquele primeiro amor, aquele brilho, aquele vigor, você não tem mais. Você acabou colocando tanta regra dentro de você, dentro do templo, que você perdeu o primeiro amor. Está tão preocupado em quem desafinou o hino, está tão preocupado em quem errou o versículo, está tão preocupado em quem falou errado alguma coisa e esqueceu o primeiro amor. Então, no versículo 5, Jesus vai dizer assim: lembra-te, portanto, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Senão virei a ti em breve e tirarei o teu candelabro do seu lugar, a menos que te arrependas. Olha só a repreensão agora de Jesus. Volte ao primeiro amor. Como eu falei, essas cartas, você vai aprender comigo aqui, que elas vão representar algumas igrejas, algumas doutrinas. Cada carta você vai ver. Essa carta é interessante porque ela não tem praticamente erro, ela não tem falha. O único erro aqui deles, que não dá nem para chamar de erro, é perder o primeiro amor. Então eu não sei como você se encontra agora, como está a sua vida nesse momento, mas como a igreja de Éfeso, se você talvez tem cobrado tanto de você, tem cobrado tanto das pessoas e com essa cobrança você tem perdido o primeiro amor, eu quero convidar você a voltar ao primeiro amor, voltar a sentir a presença do Senhor. O que vale a gente cobrar tantas as coisas, a gente colocar tantas as regras, tanta ditadura, né, dentro das nossas igrejas, no meio das lideranças, tantas coisas que pode e não pode fazer, que é e não é, que tem que ser assim, que tem que ser daquele jeito. E o amor e a presença do Senhor, aonde ficou? Aonde ficou a nossa paz? Aonde que ficou aquela presença do Espírito Santo quando a gente cantava um louvor da harpa? Quando a gente ouvia uma palavra simples? Aonde que ficou aquele amor? Hoje a gente precisa forçar a presença do Senhor com alguns louvores, a gente precisa forçar com palavras motivacionais, porque a gente está tão prendido em regras, em detalhes, que a gente agora parece que não vive mais o primeiro amor da presença do Senhor. Então eu convido você, volte a praticar a primeira obra, volte a praticar o primeiro amor. E interessante, Jesus fala: olha, arrepende-te,
E olha aonde você caiu, porque só eu sei aonde eu coloquei um monte de regras na minha vida e eu parei. Só eu sei aonde eu errei. Quem lembra de 2 Reis, capítulo 6, quando o homem derruba o machado na água, e o profeta fala, me mostra onde caiu, porque só eu sei aonde caiu, só eu sei onde falhou. Então, se você está desse jeito, eu convido você, arrependa-te, volte a praticar a primeira obra, volte a praticar o amor. A gente está cheio de gente para acusar. E mais, vou terminar o vídeo falando assim, a gente já tem um diabo para nos acusar. A gente já tem outras religiões já para apontar a nossa vida. Então, se você é cristão, não aponte o seu irmão. Se alguém tem te apontado, ore por ele, busque por ele. Às vezes está sendo influenciado, às vezes está sendo usado pelo inimigo. Não ligue. Nós temos que viver o primeiro amor. Se alguém aceita, amém. Se alguém não aceita, amém também. O importante é a gente sentir a presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus mais uma vez. E logo, logo eu vou colocar o próximo vídeo. Amém? A próxima carta, a segunda carta, nós vamos colocar em seguida. Vai ser as 7 cartas. Nós vamos colocar e ver o que essas cartas têm para nos ensinar nos dias de hoje. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus.